Capítulo 5 da série O Império Romano contado pela Ali. E hoje eu vou explicar para vocês como Júlio César foi parar na Gália, a região da atual França, Bélgica. A história começa um pouquinho antes dele partir para a Gália. Começa no ano de 59 a.C., quando o Júlio César foi eleito cônsul de Roma. Lembrando que na antiga República Romana, o poder de cônsul era dado a duas pessoas, ou seja, eram dois cônsules. E ele era cônsul junto com o Bíbulo, que era do partido oposto, do Optimatus, e o César, do Populares. E o César estava de parceria com o Crasso e com o Pompeu, ou seja, ele estava ajudando a aprovar todas as ideias desses dois, do Crasso e do Pompeu. E uma das ideias era aprovar uma reforma agrária para ajudar os legionários do Pompeu. E o Bíbulo não queria aprovar essa lei de jeito nenhum, foi contra o César, acabou dando uma confusão e o Bíbulo foi para casa. Resolveu se retirar. Com isso, o César acabou virando um único cônsul. Lembrando que o cônsul tinha o cargo de cônsul valia por 1 ano, ok? E o César começou, de certa forma, já a governar de uma maneira que não era permitida em Roma, como único cônsul, porque o outro estava retirado. César se deu de presente o governo da Gália, da parte que já tinha sido conquistada. Tinha uma parte da Gália que ainda não tinha sido conquistada pelos romanos. E esse governo que ele se deu durava 5 anos. Na verdade, isso foi um golpe genial do Júlio César. Por quê? Assim, ele teria tempo de fazer algo tão grande quanto o Pompeu tinha feito. O Pompeu tinha conquistado o Oriente e a ideia do César era ir até a Gália para conquistar o resto da Gália. E foi exatamente isso que ele fez. O que aconteceu lá na Gália? Primeiro, a gente tem que entender qual foi o contexto e por que o César conseguiu conquistar tão facilmente, foi conseguido caminhar tão facilmente lá na Gália. A Gália era dividida em várias pequenas tribos. E essas tribos, ao invés delas se juntarem contra os romanos, elas ficavam sozinhas. Assim, facilmente os romanos chegavam, acabavam conquistando essa tribo, dizendo que eles iam proteger a tribo das outras tribos, olha que gênios, proteger a tribo de outras tribos, e assim eles foram caminhando na Gália, até que surgiu um cara, gaulês, que foi bastante importante na história do Júlio César, o Vercingetorix. Esse cara se deu conta que o que ele tinha que fazer era juntar as tribos que eram adversárias para lutar contra o exército romano. E foi isso que ele fez. Aconteceram várias batalhas. Aliás, curiosidade, o Vercingetorix foi o personagem que inspirou o Asterix. Depois de vários conflitos entre o Júlio César e o Vercingetorix, aconteceu a batalha final, que foi a Batalha de Alésia, no ano de 52 a.C. E essa batalha acabou manchando um pouco a imagem do Júlio César. Por quê? Ele venceu a batalha, porém diz que foi um verdadeiro genocídio. Ele matou mulheres, crianças, e isso fez com que o Senado, aqui em Roma, achasse que o Júlio César não estava agindo de maneira correta. Inclusive, o Senado sugeriu que o Júlio César se entregasse aos gauleses para ser julgado por essa atrocidade que ele tinha cometido. Fato é que o Júlio César venceu o Vercingetorix, que foi mandado aqui para Roma, aliás, e foi parar no Carcere Mamertino, que é a primeira prisão romana que fica dentro do Fórum Romano. Aliás, hoje ela está fora dos muros do Museu do Fórum Romano, mas fazia parte do Fórum Romano. E o Júlio César começa a mandar cartas para o Senado, para o Pompeu e tal, tentando negociar essa indisposição, vamos dizer assim, que tinha acontecido entre o Senado e o Júlio César. O Júlio César falando, olha, não tive jeito, foi assim mesmo, tal, e o Senado, olha, venha para Roma se explicar, venha ser julgado e assim por diante.
E aconteceu um outro fato. Vocês lembram da Júlia, a filha única do Júlio César, que era casada com o Pompeu? Ela engravidou e ela morreu no parto e alguns dias depois o bebê morreu também. Com isso, acabou todo o laço que o Pompeu tinha com o Júlio César. E aí, gente, o Pompeu começou a fazer a cabeça do Senado, que não era para aceitar toda essa negociação que o Júlio César estava tentando fazer. Qual era o medo do Pompeu? Ele viu quanto poderoso era o Júlio César. Ele tinha acabado de conquistar a Gália, que não tinha ainda sido conquistada pelos romanos, tinha virado um grandíssimo general de guerra, e o medo do Pompeu é que ele ficasse para trás. A verdade é essa. Nesse período da conquista da Gália pelo Júlio César que a cidade de Paris foi fundada. Aonde hoje é Paris, existia uma tribo gaulesa chamada Parise. E os romanos ocuparam essa tribo e mandaram 8.000 romanos para lá para começar a organizar a cidade conforme o gosto deles, com os eixos principais Cardo e Decumano, com o Fórum, com termas, inclusive uma arena mais tarde, isso em torno do ano de 50 a.C. E aos poucos eles foram formando a cidade. E o Júlio César? O que aconteceu com o Júlio César? Ele resolveu descer em direção à Itália para vir conversar aqui em Roma e ainda tentando negociar. E o Júlio César vai parar em Ravenna, aonde vai acontecer a famosa história de atravessar o Rubicão. Tem até uma música do Rolling Stones que fala sobre atravessar o Rubicão. O que será que isso quer dizer? O que é o Rubicão? É um rio, vou dar a dica, mas a história eu vou deixar para o capítulo de amanhã. Até amanhã!